gente vai aprender a fazer esses padrões xadrez com transparência no Inkscape. Olha que legal. A gente vai aprender esse básico aqui com a mesma técnica que a gente fizer ele, vocês podem fazer outros tipos, certo? Então vamos começar? Antes da gente começar, eu queria só mostrar para vocês esses padrões diferentes que a gente vai aprender nas próximas aulas aí. Acompanha o canal, tá? Se inscreve para você não perder nadinha. A gente vai aprender a fazer padrão chevron, assim, ó, com transparência, tá? Sem transparência, de vários tipos. Então, fica atenta aí no canal. Isso foi só para te deixar mais curiosa, tá bom? Vamos lá. A gente vai começar a fazer usando hoje praticamente apenas duas funções. A gente vai usar a função editar, clonar, e a gente vai usar a outra opção chamada objeto clip, tá? Com essas duas funções, vocês vão conseguir fazer esses padrões, tá? É muito simples, gente, não tem segredo, certo? Então vamos começar a fazer. A gente vai selecionar aqui a opção retângulo e eu vou criar um retângulo qualquer. O meu tá todo transparente porque eu já coloquei ele sem... Ele tá sem linha, tá? Sem preenchimento. Vou preencher aqui de uma cor qualquer. Aí você diz, olha, ele tá transparente, né? Tá mais claro do que essa cor aqui que você selecionou. Olha o preenchimento aqui, olha a diferença. Por quê? A gente vem aqui nas opções, ó, de preenchimento e contorno. A minha opacidade tá em 33%. Quanto mais eu aumentar aqui, mais escuro ele vai ficando, certo? Só que como a gente quer um xadrez que dê pra ver, ó, esse encontrinho entre as duas cores, eu tenho que colocar a opacidade menor, ele mais transparente, porque aí quando eu colocar uma figura por cima da outra, a gente consegue esse efeito aqui, tá bom? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 50%, tá? Vou diminuir aqui. Eu vou fazer em vermelho. Eu quero que fique aquele xadrez como se fosse de piquenique, sabe? Tá super na moda, né? Então, eu vou procurar aqui um vermelho. Se eu ver que tá ainda muito claro, eu escureço aqui um pouquinho a minha opacidade, tá? Ou escolho um vermelho mais forte. E aí, você vai ajustando, tá bom? Aqui, acho que tem uns vermelhos bem fortes, ó. Esse aqui tá legal. Se você também quiser aprender a fazer a paleta de cores, a gente já ensinou em um dos vídeos, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Como é que você faz uma paleta de cores no Inkscape a partir de uma figura. A gente fez esse exercício aqui da Mini, então dá uma olhadinha aí no canal para você aprender também, tá bom? Esse aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai clonar essa figura para poder fazer esse padrão de linhas, ó, como a gente fez aqui, tá? Com esse amarelinho, por exemplo, tá? Como é que a gente faz? Você vai selecionar a figura e vem aqui, ó, editar, clone, clonar em ladrilhos. E ele vai abrir aqui uma outra opção pra mim, ó, tá? Aqui, clonar em ladrilhos, tá? Vou fechar isso aqui. E aí a gente vai usar, ele geralmente vai abrir aqui, tá? A gente vai usar a opção de deslocamento. Essa opção aqui, a gente consegue fazer todos esses padrões, gente. É só brincar com os números aqui, tá bom? Então, vamos fazer esse deslocamento aqui, tá? Eu quero que ele desloque horizontalmente por coluna, quantos por cento? 100% do tamanho do objeto, 30% do tamanho do objeto. A gente pode até colocar o deslocamento negativo, olha só. Menos 30. Uma linha, 4 colunas. E eles ficam assim, ó, um em cima do outro, tá vendo? Porque eu coloquei o deslocamento negativo. Vamos fazer direitinho? Eu quero que ele fique, por exemplo, com um espaçamento 50% maior que o próprio objeto entre um e outro, ou seja, ele vai dar o equivalente à metade desse objeto a cada clone. Então, vamos criar aqui para ver como é que fica, tá vendo? Esse espaço aqui do meio equivale exatamente à metade do objeto que a gente clonou. Eu tô achando muito fino, a gente vai ajustando, tá? Eu gosto de fazer com 100%. Por que eu digitei 100% aqui, não aqui, não aqui, não aqui, certo? E o resto tá tudo zero. Porque eu quero que o deslocamento seja feito horizontalmente por coluna. Olha como o Inkscape é inteligente, gente. Como ele ajuda a gente. Quando você passa o mouse em cima da função, ele já diz o que é que significa, tá vendo? Deslocamento horizontal por coluna em porcentagem da largura do objeto. Não tem como errar, tá? Isso o Corel não faz por você.
Então, para quem está começando a usar softwares de edição de imagem, isso aqui é super importante, esse é um software ideal para quem está começando, tá? E além do mais, o melhor de tudo, ele é gratuito, né? Então, aqui, ele diz deslocamento horizontal por coluna, em porcentagem da largura do objeto. Ou seja, eu quero que a cada coluna, em X, ou seja, horizontalmente, ele desloque 100% de espaço entre cada objeto. Se eu colocar aqui, ó, em Y, ele vai criar um efeito de cascata. Por exemplo, se eu quiser que ele desloque 20% em Y a cada coluna, ele vai fazer assim. Tá vendo? Foi com esse exercício aqui que eu fiz esse padrão aqui. Só que com esses retângulos com um giro de 45 graus, que é simples de fazer. Você pode tanto selecionar todo mundo, agrupar, apertar de novo para ele acionar essa setinha redondinha e fazer assim o giro. Ou você pode vir em objeto, transformação e girar aqui quantos graus você quiser para a direita ou para a esquerda, tá? E aplica e ele vai fazendo, certo? Vai girando. Então, eu vou deletar aqui, voltar para o meu clone e vamos fazer o padrão xadrez. Como é que a gente faz? Editar, clone, clonar em ladrilhos. E ele não apareceu nada aqui porque ele já tá aberto na minha janelinha aqui do lado. Só procurar, tá? Tá aqui, ó, clonar em ladrilhos. Então, eu quero que ele faça, por exemplo, vou botar aqui o Y em 0, tá? Por coluna, eu quero que ele desloque 100% a cada coluna. E não vou mexer nada aqui na minha linha, tá? Quero que ele faça uma linha e, vamos ver, 10 colunas. E aí ele vai criar, vai replicar para mim, certo? Percebam que esse primeiro aqui tá um pouquinho mais escuro que os outros, né? Por quê? Porque o clone tá embaixo deles. E como tá transparente, aí acontece isso. Como é que a gente resolve? A gente tem que selecionar todo mundo aqui, todas as linhas, e a de cima, e tira de cima do clone, tá? E a gente vai fazer uma outra coisa que é importantíssimo para poder fazer a opção clip. O que acontece? Se eu tentar usar o clip com os objetos vinculados ao clone, ele não clipa. E calma, você vai entender o que é clipa daqui a pouco, tá? Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que desvincular essas figuras ao clone. O que é, na verdade, o clone? Olha só, se eu clicar aqui no clone e alterar a cor dele para qualquer cor, ele vai alterar a cor de todo mundo junto, porque ele é um clone. Então, ele vai replicar a clonagem dele para os outros. Vou voltar aqui para o meu vermelho. Então, tudo que eu mexer nele vai alterar os outros, porque os outros eles são, na verdade, dependentes desse clone aqui. Olha a observação que tem aqui embaixo. Ó. O objeto possui 10 clones ladrilhados. Esse objeto possui 10 clones. Se eu clicar em qualquer um desses clones aqui, o objeto não possui clone ladrilhado. Eu não tenho nada clonado a partir desse, mas ele é um clone. Como é que eu sei que ele é um clone? Eu posso apertar ó, Shift D e ele vai apontar para o meu clone. Quem é o clone desse aqui? Shift D. Ele aponta para quem é. Então essa é uma função interessante quando você quiser editar todos os padrões, as figuras que você fez, né? De uma vez só. Porque você só precisa alterar em uma e ele sai alterando todo mundo junto. Só que para fazer o clipe, que daqui a pouco a gente vai entender o que é, eu não posso ter esses objetos vinculados ao clone. Então, como é que eu faço? Eu vou selecionar todo mundo, menos o clone, e venho aqui, editar, clone, desvincular. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Qualquer coisa que eu aplicar aqui ao meu clone original não vai alterar nada das cores dos outros que eu clonei a partir dele. Então, esse aqui não vai alterar mais nada aqui de ninguém. Se eu quiser, eu posso até deletar, certo? E aí, eu tenho esses objetos aqui já como base para o meu xadrez, tá bom? Vamos então para a segunda parte. Eu quero fazer agora as linhas horizontais. Eu vou criar um retângulo qualquer, pode ser da mesma cor, da mesma largura ou não, tá? Eu posso simplesmente duplicar um desse aqui com o Ctrl D e girar aqui, ó, 90 graus. Eu já tenho, tá? Um padrão a partir do qual eu posso trabalhar. Posso criar linhas mais finas, como a gente fez aqui, ó. Tá? Ou linhas mais grossas, enfim, usa aí a imaginação, tá bom? Eu vou usar um da mesma espessura, essa aqui no caso, vou enlarguecer aqui um pouquinho
e vou fazer o quê? Vou replicar ela aqui para baixo, usando a mesma função aqui, ó, clonar em ladrilhos. Esse aqui vai ser meu próximo clone. Esses aqui agora eu vou clonar. Só que eu quero clonar ele agora verticalmente, certo? Daqui para baixo ou daqui para cima. Como é que eu faço? Eu vou apagar a clonagem por coluna. Vou deixar a coluna em 0. O que eu vou clonar são as linhas, tá vendo? Tem até aqui a indicação para você não se perder. Então eu tenho que alterar aqui também. Quantas linhas eu quero? Quero 10 linhas, agora eu vou inverter, tá? 10 linhas e uma coluna. Então eu vou ter 10 linhas e uma coluna só. Qual é o deslocamento que eu quero em X? Por linha? Nenhum, porque se eu colocar aqui o deslocamento em X, olha o que acontece. Ele vai criar uma cascata. Lembra? Não é isso que a gente quer. Ele deslocou aqui 20% a cada linha em X, horizontalmente. Não é o que eu quero. Volto pro 0. Eu quero que ele desloque 50% a cada linha verticalmente. Vamos colocar 100% para ficar um xadrez perfeito? Criar. Então, o mesmo espaçamento que eu tenho entre esses aqui, eu tenho aqui no vertical, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Vou selecionar todo mundo, vou colocar de lado e vou vir aqui, ó, editar, clone, desvincular. Agora, esse aqui, que era o meu clone original, não vai mais alterar nada desse aqui e eu vou poder aplicar a função clip. E o que danado é essa função clip? A gente vai descobrir agora. Eu vou pegar esses bonitinhos todinhos aqui que a gente fez. Vou agrupar. Vou colocar todo mundo aqui atrás, ó. Esse aqui também, vou colocar aqui em cima. Olha como já ficou bonito o xadrez. É fofo? E aí, olha só. Tenho um problema. Qual o problema? Tá sobrando ou tá faltando linha aqui em volta. E é justamente para isso que a função clip existe, para resolver esse problema, tá? Nesse caso aqui. Então, eu posso fazer uma figura de qualquer formato, usando aqui o polígono, por exemplo, usando o quadrado, ou até a caneta de Bezier, posso fazer um polígono de qualquer forma e clipar esse polígono dentro dessa figura. Como assim? É como se isso aqui fosse um furador. Eu vou colocar o furador aqui e vou apertar o furador, ou seja, eu só vou ter essa parte aqui interna, tá? Então, como é que a gente faz? Eu vou escolher aqui uma figura qualquer, eu quero que isso aqui fique um padrão, como se fosse uma folha 30×30, que foi já como eu formatei o meu arquivo aqui. E eu quero que ele fique aqui do mesmo tamanho. Como é que eu vou usar a função clip agora? Eu vou pegar um quadrado, vou desenhar um quadrado, 900 por 900, depois a gente aumenta, tá bom? E vou colocar ele aqui no meio da minha figura, tá? Aqui eu não perco nada da figura, percebem? Ele tá aqui cobrindo tudo que eu quero, sem deixar esses espaços vazios em volta na minha edição. Então, eu vou centralizar onde é que eu quero que ele corte e vou agora usar a função clip. Seleciono todo mundo e venho aqui em objeto, clip, aplicar. Pronto, ele cortou já a minha figura no tamanho que eu quis. Então, como é que a gente faz aqui para ela ficar do mesmo tamanho do meu quadrado que eu fiz aqui? Vou selecionar todo mundo, vou alterar todo mundo de uma vez. 1080 por 1080. Pronto. Tá aqui o meu papel digital em formato xadrez. Percebem aqui a transparência, como dá um efeito bonito? Então, vocês podem usar essa técnica que a gente aprendeu hoje para fazer vários padrões. Assim, enviesado, com listra fina, listra grossa, com a listra transparente e a outra não. Espero que vocês tenham gostado. No link aí da descrição do vídeo, vocês têm esse arquivo digital que eu vou disponibilizar gratuito para vocês, tá bom? Fiquem de olho no canal, se inscrevam no canal da Curiosa para não perder nadinha, que tem mais padrões aí legais pra gente aprender, como esse aqui, tá bom? Então, até a próxima, Curiosa!